Um bom dia de novo, pessoal. Hoje a gente vai, como foi combinado, a gente vai ter uma cerimônia especial, que é a cerimônia de tomada de refúgio. Uma cerimônia por meio da qual o praticante formalmente ingressa no caminho ensinado pelo príncipe Siddhartha, pelo Buda Shakyamuni. A gente vai explicar um pouquinho hoje o propósito dessa cerimônia, e a gente vai fazer isso no contexto, digamos, pegando carona aqui no texto que a gente está estudando, que é um texto bastante profundo, chamado Criação e Completude. É um texto que traz um detalhamento aprofundado das práticas peculiares do budismo tibetano, do budismo Vajrayana, escrito pelo Jamgon Kongtrul, que é um mestre do século XIX, um dos detentores da nossa linhagem Champa Kagyu, linhagem vinculada ao nosso querido Kalu Rinpoche, que está aqui a foto dele está aqui no trono. A gente, ao estudar esse texto, a gente chegou aqui na instância 12, e vocês vão ver que, felizmente, enfim, as coisas nunca são por acaso, né? Há uma feliz coincidência do texto com a cerimônia que a gente vai ter hoje, com a tomada de refúgio, porque, para quem está acompanhando esse estudo há mais tempo, a gente viu alguns conceitos que são bastante profundos. Na semana passada a gente viu algumas explicações, né, sobre verdade relativa, verdade última. Hoje a gente não vai entrar muito em detalhe nisso, mas o texto raiz, na instância 11, ele diz o seguinte: não há dúvidas de que tanto o caminho convencional quanto o caminho definitivo levam ao estado de Buda, mas há trajetos mais curtos e mais longos. O destino pode ser o mesmo, como, por exemplo, Lhasa, mas é possível ir até lá a pé ou voando pelos ares. Até mesmo num caminho curto, uma pessoa com pouca inteligência não será capaz de alcançar o conhecimento superior e permanecerá no nível ordinário. Ao desdenhar daquilo que é inferior e não ser capaz de compreender o superior, tal pessoa falará sobre a vacuidade enquanto nega a lei de causa e efeito, tagarelando sobre a visão enquanto engana a si mesma. Melhor seria dedicar-se ao caminho gradual. O texto, então, faz essa referência de que existem caminhos que são mais... o Buda ensinou 108.000 formas diferentes de se alcançar um estado de consciência livre de sofrimento, capaz de conhecer a realidade tal como ela é. Dependendo das características de cada um dos praticantes, cada um dos interessados, o Buda endereçou, o Buda entregou um tipo de ensinamento. Para nós aqui, hoje em especial, a gente queria falar um pouco desse caminho gradual, então. Porque quando a gente fala do texto de Criação e Completude, que é esse texto que a gente está estudando aqui, há um detalhamento muito grande da prática das divindades, né? Para quem está entrando em contato, está tendo os primeiros contatos com o budismo tibetano, o budismo Vajrayana, vocês estão vendo um templo bastante colorido, cheio de imagens, de cores e daí por diante. E o budismo Vajrayana faz uso de todos esses métodos, desses meios hábeis, para permitir que o praticante possa trabalhar, aprofundar, transformar a maneira de conhecer a realidade, né? E hoje, possivelmente, conversando com o Lama Tsuna, a gente vai fazer a prática de Chirenzi também, que é o Buda da compaixão, e é importante ter uma compreensão correta do que significa essa prática para não tomar ela por aquilo que ela não é.
né? Imaginar que o budismo é uma tradição, o budismo vajrayana é uma tradição politeísta, porque existem várias divindades e daí por diante, seria uma forma equivocada de compreender os ensinamentos. O Buda da compaixão, ele manifesta, ele expressa a natureza pura da mente na sua condição plenamente compassiva. E num processo de desidentificação com o eu, que percebe as coisas de forma dual, que, em função de não conhecer a realidade tal como ela é, invariavelmente está sujeitado a emoções, sensações e daí por diante. A prática do budismo vajrayana vai fazer com que eu possa entrar em contato com a natureza pura da minha mente, plenamente compassiva, manifesta na forma de Chirenzi, para, num processo de desidentificação com esse eu grosseiro, entrar em contato mais próximo com a minha natureza última, lúcida, compassiva, e por meio dessa prática avançar no caminho e cada vez mais se aproximar daquilo que o príncipe Siddhartha alcançou, né? A condição de Buda, ela não é nada mais do que um estado de consciência perfeitamente realizado, livre de engano, livre de sofrimento. O Buda que alcançou esse estado generosamente ensinou um meio pelo qual se pode alcançar essa condição, e as práticas do budismo vajrayana, então, seguem essa perspectiva fundamental por meio de práticas e meditações que são muito particulares e que caracterizam o budismo vajrayana. Então, é importante, quando o texto traz aqui se percorrer um caminho gradual, se levar em consideração que, inclusive, essas práticas do budismo vajrayana, em geral, pressupõem algum tipo de contato, de vinculação prévia com os meios pelos quais o Buda ensinou a alcançar esse caminho. E a tomada de refúgio, a gente vai ver, digamos, é o ingresso por meio do qual eu crio essa conexão com aquele que alcançou esse estado de consciência, que é o Buda Shakyamuni, com os seus ensinamentos, né, que é o Dharma, e com a comunidade que os pratica, que é a Sangha. A gente vai ver isso um pouco mais em detalhe. Eu vou trazer só para vocês, rapidamente, para a gente não perder o vínculo, então, com o estudo do texto que a gente está fazendo. O Trango Rinpoche, ao comentar esse texto, ele organiza as explicações dele inicialmente a partir dos 8 pontos essenciais para se abordar o caminho, e esse é o 8º deles. Então, a gente vai concluir nesse ensinamento de hoje qual seria o 8º ponto que ele menciona como sendo fundamental para ingressar nesse caminho. E ele vai dar uma explicação muito rápida aqui, mas eu acho interessante que esse é um ensinamento que foi dado presencialmente, né, e depois foi transcrito, e tem ali 2 perguntas e respostas que eu acho importantes a gente ler aqui, para então entrar propriamente nas explicações da cerimônia da tomada de refúgio, né? O Trango Rinpoche vai dizer o seguinte: finalmente, o último dos 8 tópicos que um iniciante precisa conhecer é a compreensão das qualidades do caminho gradual em si. Isso significa que você saberá como praticar com base numa avaliação honesta do seu próprio estado espiritual. Você pode ser um iniciante ou você pode ser um praticante avançado, alguém que tenha compreendido uma visão bastante superior. Se você olha para si mesmo e se sente um iniciante, então você é um iniciante. Se você olha para si mesmo e se descobre como tendo uma visão muito elevada, então você tem que aceitar que deveria fazer as práticas apropriadas para alguém que tem uma visão muito elevada. Não seria apropriado que você se forçasse a fazer as práticas indicadas para um iniciante. Portanto, ele vai dizer que os ensinamentos eles vão servir para praticantes que estão em diferentes níveis. Você não precisa ter uma postura
seja presunçosa, imaginando que intelectualmente entendeu todos os ensinamentos e, portanto, deveria fazer uma prática avançada, quando é preciso ainda dar os primeiros passos no caminho. E se você já é uma pessoa que está avançada na prática, é importante que você siga as práticas avançadas também. Não há nenhum tipo de constrangimento nisso. Aí perguntam, né, para o Trango Rinpoche, com relação ao último ponto, o de avaliar a si mesmo quanto ao próprio desenvolvimento, e se você pensar que tem uma visão elevada, mas na realidade você só é um arrogante muito estúpido, como determinar isso? Aí o Rinpoche responde, é possível que você se engane dessa forma, mas se você olhar para a sua própria situação de forma completa, então você poderá detectar esse auto-engano. Dentre os tipos de orgulho, considerar a si mesmo como possuindo qualidades que não se tem, chama-se um orgulho total, né? Quem vai classificar assim. Orgulho completamente manifesto total. O orgulho total não é difícil de ser detectado. Se você olhar para si mesmo, se esse orgulho está presente dessa forma no seu modo de pensar e na sua motivação, então você poderá identificá-lo muito facilmente. E eu me lembro, gente, quando a gente está estudando esse texto aqui do Trango Rinpoche, a gente faz uso tanto dos comentários do Trango Rinpoche, quanto a gente revisita os ensinamentos que o próprio Kalu Rinpoche deu sobre esse texto para nós ao longo de 2021, nos ensinamentos online. A gente tem isso gravado no site, e a gente então faz referência, e a gente está estudando esse texto justamente porque o Kalu Rinpoche ensinou ali para nós, e houve pedidos da Sangha para que a gente pudesse detalhar um pouco mais esse estudo. Então, a gente está fazendo referência das palavras do próprio Kalu Rinpoche, do Trango Rinpoche, para poder conhecer esse texto mais profundamente. E o Kalu Rinpoche, lá na terceira gravação, do terceiro dia, né, que ele deu esses ensinamentos, ele vai falar justamente desse orgulho e mencionar que uma das coisas que às vezes o entristece um pouco ao ver os praticantes do Dharma, né, assim, no Ocidente, mas não só no Ocidente, são pessoas que se declaram como sendo yogis, assim, como sendo pessoas que podem ter uma vida absolutamente, digamos, indiferente a uma disciplina, a uma ética e daí por diante, porque, afinal de contas, já é capaz de se relacionar com a percepção última da realidade, né? E ele diz isso, olha, isso é muito triste, assim, porque isso pode passar uma imagem de que não existe uma ética, não existe uma disciplina, que cada um pode adotar qualquer tipo de comportamento, e não é disso que se trata, né? Há um caminho, sim, a ser observado. Ele diz, uma pessoa pode tomar os votos monásticos, mas isso, por si só, não significa que ela seja um praticante avançado e daí por diante. Tomar os votos monásticos, tomar algum tipo de voto, de compromisso, tem como propósito fundamental simplesmente proteger a tua prática. E não significa por si só, digamos, o título ou uma condição diferenciada de um praticante. É para você praticar proteger a sua prática que você assume um compromisso, qualquer que seja ele, como um elemento por meio do qual você consegue se manter mais diligente, mais atento à sua conduta e daí por diante. Então ele diz, seja uma pessoa que veste os trajes de lama ou de monge, pode eventualmente não manifestar, digamos, uma prática pura, seja aquele que também assume uma postura não convencional, de yoga e daí por diante, assim pode fazê-lo também, e isso pode trazer uma percepção muito equivocada dos praticantes em relação a qual é a conduta correta no caminho. Então, é preciso ter muita responsabilidade com esse tipo de comportamento, uma avaliação crítica da sua condição de prática e transparecer aquilo que de fato você é. Não transparecer uma imagem diferente do que de fato é a sua prática. Ele faz essa referência fundamentalmente em relação a essa instância. E aí uma segunda pergunta é feita para o Trango Rinpoche. Quais são alguns exemplos de práticas iniciais, práticas intermediárias e práticas avançadas?
Aí ele diz o seguinte: inicia-se com a prática de shamatha, isso Trango Rinpoche, né? Inicia-se com a prática de shamatha, a meditação sobre as 4 lembranças e o cultivo das práticas preliminares com o intuito de acumular méritos. Então, se dá início à meditação das etapas de criação e conclusão. Finalmente, engaja-se na conduta de um siddha, a fim de atingir o completo despertar. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está apresentando o caminho gradual. Ele vai dizer que o caminho gradual começa com a prática, em geral, da calma mental, a prática de Shiné, né? Nós vamos estabilizar a mente como um meio pelo qual eu possa, com ela um pouco mais estável, poder me familiarizar mais com o funcionamento, com o modo de ser da mente. Essa é a prática inicial. Ele vai dizer, ao mesmo tempo, é importante contemplar sobre o que ele fala, as 4 lembranças, que a gente costuma chamar de preliminares comuns. Quais são os 4 pensamentos? Refletir sobre a nossa preciosa existência humana, refletir sobre a impermanência, refletir sobre a lei de causalidade e a natureza insatisfatória, né, o sofrimento do samsara. Então, se faz uma meditação analítica sobre esses 4 pensamentos e se ingressa na prática dos nondros, das preliminares especiais, né? Que é a prática da tomada de refúgio, a prática de Vajrasattva, Mandala e Guru Yoga, são preliminares especiais. Feito isso, daí o praticante em geral vai fazer a prática de criação e completude, que é essa prática que a gente vai fazer agora, depois da tomada de refúgio, que é a prática de Cherenzi, de Tara, e daí por diante. E como a gente já viu nesse texto, existem outras formas de você praticar criação e completude, essa prática das divindades, com visualizações e daí por diante. Mas aqui ele está fazendo referência a essa prática. E aí tendo se familiarizado com essas práticas da divindade, ele fala, você vai fazer as práticas mais avançadas de um Siddhi e daí por diante de um praticante bem avançado. Portanto, é esse o caminho que gradualmente se deve seguir para fazer essas práticas que a gente mencionou aqui. A porta de entrada para esse caminho gradual, de uma maneira um pouco mais formal, para que a gente possa receber as instruções dessa prática de calma mental, da prática da meditação analítica das 4 preliminares comuns, que eu mencionei para vocês, preciosa existência humana, impermanência, lei do karma, sofrimento do samsara, e depois disso, né, fazer as práticas de criação e completude das divindades, daí por diante. Esse caminho gradual, ele tem como porta de entrada a cerimônia da tomada de refúgio. Então, para que digamos, o potencial dessas práticas possa alcançar, digamos, a sua plenitude, estabelecer esse tipo de conexão formal com aquele que alcançou esse estado de consciência livre de sofrimento, né? Que é o estado de Buda. Os seus ensinamentos, que é o Dharma, né? O Buda Dharma. Eu mencionei para vocês que se a gente olhar a bandeira da Índia, né? Ali na bandeira da Índia tem uma roda, que é a roda do Dharma. Dharma significa lei, conduta e daí por diante. A gente faz, então, referência ao Buda Dharma, né? O Buda Dharma são os ensinamentos que o príncipe Siddhartha, que o Buda Shakyamuni ensinou e que são conducivos para um estado livre de sofrimento. E a Sangha, que é a comunidade daqueles que praticam os seus ensinamentos, né? Para que, portanto, o potencial da minha prática possa alcançar um resultado mais efetivo e daí por diante, estabelecer esse vínculo com essas 3 joias, Buda, Dharma e Sangha, se faz importante. E por isso é que, em geral, então, o início desse caminho gradual ao que o Trango Rinpoche está fazendo referência no texto, começa formalmente com a cerimônia da tomada de refúgio. Tá? Então, tendo chegado a esse ponto, né, no texto
do Django Rinpoche, que é um texto, como eu falei para vocês, já mais avançado, mas fazendo referência ao caminho gradual, ele nos deu aqui a chance, a oportunidade da gente fazer essa parada estratégica aqui e mergulhar um pouquinho nesse caminho gradual, ou mais particularmente, a falar sobre esse ingresso, que é a cerimônia da tomada de refúgio, e oferecer hoje para as pessoas que se inscreveram e tal, essa oportunidade de ingressar formalmente no caminho. Tá bom? Então, até aqui, para a gente fazer esse vínculo com o texto que a gente estava estudando, até essa explicação um pouquinho rápida aqui do caminho gradual. Alguém tá com alguma dúvida? Alguém queria perguntar alguma coisa? Porque a ideia depois, então, é trazer aqui algumas explicações, alguns conceitos importantes sobre o que é essa cerimônia de tomada de refúgio. Mas até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém queria perguntar alguma coisa? Tudo bem? Em casa, tá tudo bem aí, gente? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho do que é esse início, né, do caminho, essa cerimônia formal da tomada de refúgio, né? O que é tomar refúgio, né? A palavra em tibetano para refúgio é kyab. Kyab significa proteção, assistência, ajuda, refúgio, né? Essa é a tradução que a gente dá para a palavra kyab. E aí a gente está falando, então, proteger, abrigar-se, né? Ou ainda ter algum tipo de assistência ou ajuda, mas ajuda para quê? Né? Se eu vou tomar refúgio, eu vou me proteger, eu vou me abrigar, vou pedir ajuda, mas para quê? E aí eu acho importante, então, trazer um contexto histórico do sentido dessa ajuda, né? Dessa proteção que a gente busca na tomada de refúgio. Há 2.500 anos atrás, aproximadamente, viveu um príncipe numa condição absolutamente favorável, especial, príncipe Siddhartha. Num contexto de muito amor, de muita fortuna e daí por diante, o príncipe Siddhartha cresceu absolutamente protegido de experiências de sofrimento. O pai dele queria que ele se tornasse um grande regente do seu reino e não, digamos, não confirmasse a previsão de um astrólogo de que talvez ele se tornasse um grande líder espiritual. Então, vamos proteger essa criança para que ele viva no conforto e não manifeste, digamos, qualquer outra aspiração que não seja a de reinar e dar continuidade à nossa linhagem aqui dos Shakyas. E assim ele cresceu. Mas o príncipe Siddhartha, num determinado momento, manifestou interesse de conhecer as experiências que aconteciam fora do palácio. Absolutamente protegido por experiências prazerosas proporcionadas pelo seu pai. E ele, então, decide sair do palácio para conhecer um pouco dessa realidade que ele ainda não conhecia. E ele, ao sair do palácio, é dito que ele tem os 4 encontros. Ele se depara com 4 experiências com as quais ele não estava ainda familiarizado. A primeira vez que ele sai, ele entra em contato com uma pessoa que estava doente. E ele se compadece daquela situação, pergunta para o seu amigo, companheiro, cocheiro, que sai com ele, né, cuidando do seu cavalo, pergunta, mas o que está acontecendo com essa pessoa? E o seu colega, o seu companheiro diz, olha, essa pessoa está experimentando a doença, a dor da doença. E ele fala, mas isso vai acontecer com todo mundo? O príncipe não conhecia essa realidade. Ele fala, sim, todos nós, em algum momento, vamos adoecer. Ele fala, mas não tem nenhuma maneira de evitar esse tipo de situação? Ele diz, não, todos nós vamos nos deparar com essa experiência de sofrimento da doença.
A segunda vez, ele se depara com uma pessoa envelhecida, né? E na Índia da época havia todo um cuidado com a reclusão dos mais velhos e daí por diante. Ele vê uma pessoa num estado de saúde já deteriorado e daí por diante. Nessa segunda saída do palácio, pergunta, mas o que essa pessoa está experimentando, né? A pessoa está envelhecendo, príncipe. Bom, mas todos nós vamos envelhecer? Isso vai acontecer também com o meu corpo? Sim, ninguém é capaz de escapar da doença. E ele se compadece daquela situação. O terceiro encontro, ele se depara com uma pessoa que havia morrido, e ele se depara com a morte, ele fala, mas isso também vai acontecer com todos nós? E o seu colega diz, sim, todos nós vamos morrer. Isso é uma condição inescapável. E ele, num quarto encontro, se depara com um praticante, porque à época o Buda, o príncipe Siddhartha, não inaugura um caminho de renúncia, de busca por um estado livre de sofrimento, um estado de consciência desperto. E ele se depara com um renunciante e ele pergunta, mas o que essa pessoa está fazendo? E o colega diz, olha, essa pessoa está buscando uma resposta para essas experiências de sofrimento. E aí o príncipe Siddhartha então diz, eu quero encontrar uma resposta para esse sofrimento que parece ser inescapável. O pai tenta dissuadi-lo disso, mas não tem como você encontrar isso é uma missão impossível, você não vai conseguir transcender essa condição. Mas ele diz, não, pai, essa é a minha missão e eu vou seguir meu coração e vou em busca de uma resposta para essa condição miserável de existência onde o sofrimento é inescapável. E ele, portanto, renuncia às condições do palácio, abandona o palácio, corta os cabelos e se torna um praticante renunciante. E ele pratica por 6 anos, durante um tempo com alguns colegas, alguns praticantes que ele encontra no caminho, que também são renunciantes, e daí por diante. Num determinado momento, ele percebe que o caminho dele seguia uma condição de muita ascese, que talvez pudesse levá-lo à morte, sem que ele encontrasse aquela resposta, e ele decide encontrar um caminho do meio para a prática dele, que não fosse de tanta ascese. Ele é até abandonado pelos seus colegas de prática, mas daí sozinho segue o seu caminho e alcança um estado de consciência, portanto, livre de erro, livre de engano. O príncipe Siddhartha, então, alcança, depois de todo esse percurso de prática, o estado de Buda. Buda, em tibetano, Sangye, San significa purificado, Gye, desabrochado. O príncipe Siddhartha, então, alcança um estado de consciência absolutamente purificado e desabrochado, capaz de conhecer a realidade livre de engano, a realidade tal como ela é. Ele alcança um estado de consciência livre de sofrimento. Então, nesse momento, o príncipe Siddhartha passa a ser chamado de Buda, de Tathagata. Ele é um Sangye, ele é um desperto, alguém que alcançou essa condição livre de engano. Ele é o Buda Shakyamuni, o Buda histórico ao qual a gente faz referência. Portanto, Buda não é uma divindade criadora, não é alguém que expia os nossos pecados e daí por diante. Buda é um estado de consciência plenamente revelado e que todos os seres sencientes têm o potencial de alcançar. E é isso, depois de um período de dúvida se alguém teria condição de compreender o que ele havia alcançado, que ele decide ensinar um caminho semelhante ao dele, para as pessoas que buscassem também uma resposta para essa condição livre de sofrimento. E ele, então, decide ensinar, e o primeiro ensinamento que ele vai dar, o primeiro giro da roda do Dharma, ele vai ensinar as 4 nobres verdades. Ele vai dizer que o samsara é sofrimento, ou se a gente não quiser usar essa palavra, samsara, e o ciclo de renascimentos é uma experiência insatisfatória. Essa é a tradução do primeiro giro da roda do Dharma. Ou seja, no budismo se acredita que vivemos
uma sucessão sem início e sem fim de renascimentos, e que proporcionam condições diferentes de experiências de realidade. O budismo vai dizer que existem, por exemplo, de uma forma geral, 6 tipos de existência. Existências que são infernais, condições de realidade marcadas por calor e frio e ensejadas por uma postura mental marcadamente odiosa, marcada por um sentimento de ódio, de raiva. Um estado da mente que cultiva esse tipo de afeto dessa maneira cria condições de renascimento e vinculações kármicas com uma experiência de realidade de natureza infernal. Um estado de consciência avarento, apegado e daí por diante, cria formas de condições de renascimento como espíritos famintos. Um estado de consciência, digamos, ignorante ou incapaz de conhecer uma conduta ética que possa criar condições mais favoráveis de existência, cria condições para renascimentos como animais. Um estado de consciência marcado pelo desejo cria condições de nascimento como humano. Essa é a nossa condição de renascimento atual. Marcadamente identificada com um desejo, né? Desejo como algo estruturante, constitutivo, cria renascimentos como humanos. Um comportamento de competição, de certa forma, inveja, daí por diante, cria condições de nascimento como semideuses. Um estado ainda preso a uma condição mental confusa, ainda que, eventualmente, condições mais favoráveis que as nossas. E um estado de consciência orgulhoso, que desfruta simplesmente os benefícios das suas... do seu karma e daí por diante, cria condições de renascimento divinas, materialmente favoráveis e daí por diante, mas ainda suscetíveis a uma transitoriedade. Na perspectiva budista, como esse ciclo de renascimentos, ele tem uma representação circular, ele não tem ele não expressa uma lógica evolucionista, progressista, necessariamente. No budismo se acredita que, dependendo dos hábitos e tendências cultivados ao longo dessa vida e daí por diante, isso pode fazer com que se dê o amadurecimento kármico de condições para renascimentos em condições melhores ou piores do que a atual. Melhores ou piores, qual é o critério de referência sobre o que é melhor ou o que é pior na perspectiva budista? Condições mais favoráveis para você compreender aquilo que o Buda Shakyamuni compreendeu. Isso é que vai dar sentido à ideia de um renascimento melhor ou pior. Aqui não é importante se a condição material, física e daí por diante ela é mais vantajosa ou não. Na perspectiva de um praticante budista, é importante se perguntar, mas essa condição de renascimento, ela me favorece no caminho, ela cria mais obstáculos e daí por diante. E sob essa perspectiva, às vezes um renascimento com condições materiais mais simples e daí por diante pode ser uma condição mais favorável para a prática, né? Então, sob essa perspectiva, experimentamos condições de existência que, na visão e na forma como apresentou o príncipe Siddhartha, o Buda Shakyamuni, são experiências insatisfatórias de existência. Essa é a primeira nobre verdade que ele ensina quando ele alcança o estado de Buda. O ciclo de renascimentos, o samsara é sofrimento. E o segundo ensinamento que ele dá, ele diz a causa dessa experiência de sofrimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. O Buda vai explicar que existem fundamentalmente 3 tipos de sofrimento, de uma maneira, se a gente fosse classificar, né? Ele vai falar de um sofrimento sutil, sofrimento, digamos, em formação, um estado de latência
de sofrimento, que as pessoas que estão num nível mais avançado de prática, digamos, os exemplos vão ser, é como um cisco nos nossos olhos, incomoda esse sofrimento. Mas, em geral, a gente nem percebe esse estado latente de sofrimento da nossa condição de existência. Isso é uma forma de sofrimento que o Buda ensina. Ele vai falar do sofrimento da mudança, marcado pelo aspecto transitório, em constante transformação das experiências de realidade que a gente conhece. Né, assim, tudo que nasce morre, tudo que se une se separa, tudo que se acumula se dispersa, tudo que se constrói perece. É o aspecto de impermanência, de transitoriedade de todos os fenômenos compostos. Então, a cada instante, quando eu olho para a realidade, eu percebo ela em constante transformação. Essa chama da vela que está aqui na minha frente é a sucessão de calor, de luz em constante transformação. Está em constante transformação. Essa flor, da mesma forma, essa fruta e daí por diante, todos os fenômenos compostos, causas e condições reunidas, produzindo uma experiência de realidade, são marcadamente experiências transitórias. E essa transitoriedade, invariavelmente, vai trazer uma experiência de sofrimento. Esse é um segundo tipo de sofrimento sobre o qual, quando o Buda Shakyamuni fala que essa experiência de realidade ela é marcada pelo sofrimento, ele vai explicar o sofrimento sutil, o sofrimento da mudança e o sofrimento manifesto. E o sofrimento manifesto tem a ver com esses tipos de formas de sofrimento determinados por essas condições de existências em relação às quais eu mencionei aqui para vocês. As experiências em condições infernais, marcadas por um sofrimento de calor, de frio, as experiências de um espírito faminto com uma postura de avareza, dificuldade de poder se manter, de conseguir o mínimo necessário para sobreviver e tal. As experiências de sofrimento que a gente percebe dos animais, um animal invariavelmente buscando condições para se alimentar, se reproduzir, mas ainda marcadas pelo sofrimento, pela exploração da sua força motora e daí por diante. Os nossos sofrimentos como humanos, invariavelmente a gente experimenta condições de sofrimento, e mesmo que a minha vida seja, digamos, sem erro, marcadamente prazerosa, em algum momento ela vai acabar. A transitoriedade da minha própria vida, né? A morte vai trazer sofrimento. Sofrimento dos semideuses em constante disputa com deuses, sofrimento dos deuses que em algum momento têm o seu mérito esvaziado e eles vão experimentar condições mais desfavoráveis. Portanto, vejam que todas essas condições de renascimento, como ensina o príncipe Siddhartha, o Buda Shakyamuni, são marcadas por sofrimento. E aí o Buda vai dizer na segunda nobre verdade, a causa do sofrimento. Por que a gente experimenta sofrimento, então, na realidade? Qual é a causa desse sofrimento? O Buda vai dizer, logo nesse primeiro ensinamento que ele dá, primeira vez que ele gira a roda do Dharma, dos ensinamentos, ele disse, o ciclo de renascimento e samsara é sofrimento, e a causa, o que leva a nós sofrermos, é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Ele vai dizer que é a ignorância, mas a ignorância não no ponto de vista intelectual e daí por diante, mas experimentamos e tomamos a realidade por aquilo que ela não é. Ignoramos o aspecto transitório de todas as experiências compostas. Atribuímos uma existência intrínseca a algo que é vazio na sua essência, desinvestido de uma existência inerente. Não há uma flor subjacente por trás dessa flor aqui. O que existem são causas e condições reunidas produzindo esse fenômeno manifesto flor, mas se eu for olhar para essa flor em detalhe, com um microscópio e daí por diante, ao final e ao cabo eu vou enxergar simplesmente luz em movimento. Quarks, subquarks, espaço, luz. Há uma experiência dinâmica em constante transformação, desinvestida de uma existência intrínseca nesse fenômeno flor. E isso vale para mim também. Esse que eu atribuo o nome de Lama Wandu, de eu, Lama Drimé, Lama Sonan, Doroteia e daí por diante,
Uma mente que não conhece a realidade tal como ela é, fixa, se torna fixada com essas experiências transitórias e acaba reificando essas experiências como verdadeiramente existentes e dotadas de uma existência intrínseca. Porque a gente não conhece essa realidade, portanto, tal como ela é, porque ela escapa à minha maneira de tomá-la na sua essência, porque isso me escapa a cada instante, a cada momento que eu viro o meu rosto e tomo uma outra experiência como foco da minha atenção e daí por diante, e eu passo de forma confusa experimentando tudo aquilo que se manifesta na minha mente como sendo verdadeiramente existente, daí por diante, esse é o primeiro véu, esse véu da incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é, o véu da ignorância, porque, portanto, a minha experiência de realidade é velada por algo que é muito sutil. Eu passo a estabelecer uma relação de dualidade com a experiência que eu conheço, como se houvesse um eu aqui e um outro ali, um sujeito e um objeto. E porque eu estabeleço essa relação de dualidade com a realidade, eu passo ato seguinte, esse é o segundo véu, o véu da dualidade. Eu, ato seguinte, desenvolvo emoções. Eu, como humano, que nasci como humano, marcadamente uma emoção relacionada a desejo, apego. Então, eu passo a desejar aquele objeto que parece algo diferente desse que está aqui. Então, eu gosto dessa maçã, mas eu não gosto da banana. Eu quero, eu não quero. Eu me apego, eu rejeito e daí por diante. Eu passo a desenvolver uma maneira de me relacionar com a realidade marcadamente caracterizada por uma sucessão de experiências que se manifestam na minha mente e que a gente costuma nomear de emoções perturbadoras. Esse é o terceiro véu. E a partir dessa forma de me relacionar com a realidade, por uma experiência de dualidade, influenciada por emoções perturbadoras, eu vou agir nessa realidade. Karma. Karma é ação. Diante dessa experiência confusa da realidade, eu vou agir sobre ela. E essas ações, que são as nossas ações do nosso dia a dia e daí por diante, vão criando hábitos, tendências, condições que vão construir a experiência de realidade tal como eu a conheço. Então, eu vou ter uma experiência de realidade marcada pelo meu karma, que cria condições mais ou menos favoráveis para que eu experimente a realidade como humano, desenvolva emoções perturbadoras a partir de uma lógica de dualidade, porque não conheço a realidade tal como ela é. Esses são os 4 véus que ensejam essa experiência de sofrimento sobre a qual o Buda falava. E ele vai dizer no terceiro giro da roda do Dharma, o ciclo de renascimentos é sofrimento, ou ele é insatisfatório. A causa desse sofrimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é, que gera uma experiência de dualidade, emoções perturbadoras e karma. Mas Buda vai dizer na terceira nobre verdade, mas é possível cessar essa experiência de sofrimento. Portanto, ele traz o testemunho dele de uma condição que ele alcançou e que o próprio pai duvidava. Mas não é possível transcender essas experiências de sofrimento com as quais você se deparou, do envelhecimento, da doença, da morte. O Buda Shakyamuni, então realizado, vai dizer, é possível cessar essas experiências de sofrimento. Ele alcançou essa condição. E aí, a 4 nobre verdade, ele vai dizer, existe um caminho para isso. E ele vai ensinar um caminho para se praticar. Os ensinamentos originários, né, do budismo vão dar ensejo àquilo que hoje a gente conhece como as práticas das linhagens Theravada, budismo mais originário, budismo que floresceu mais no Sudeste Asiático, no Sri Lanka e daí por diante, uma prática, como a gente falou na semana passada, bastante marcada pela disciplina, absolutamente inspirada pelos mesmos princípios de sabedoria e compaixão, mas usando
em determinadas circunstâncias, para não, digamos, limitar aquilo que é a essência da prática Theravada, conduziva ao despertar, porque, afinal de contas, é um ensinamento dado pelo próprio Buda Shakyamuni, mas marcada mais por uma maneira de rejeitar situações adversas à minha prática, marcada por um aprofundamento da sabedoria na lógica da ausência do eu, de Anatma. Esse é o budismo Theravada de uma forma bem simplificada. O caminho ensinado pelo Sr. Buda como uma forma de cessar o sofrimento para alcançar a condição de conhecer a realidade tal como ela é, como resposta, portanto, a esse sofrimento. Esse caminho também vai ganhando outras vertentes ao longo do tempo. Portanto, aí floresce o budismo Mahayana, onde também assentado nos mesmos princípios da sabedoria e da compaixão, vai tomar as experiências da realidade como meio pelo qual eu transformo a maneira de conhecer a realidade. Não só pela lógica da rejeição das experiências adversas, mas uma maneira de conhecer a vacuidade de todos os fenômenos, não só do eu, mas de todos os fenômenos compostos, né? O budismo Mahayana vai assentar o meio da prática por meio da transformação da minha experiência da realidade, né? Esses ensinamentos são historicamente marcados assim como sendo vinculados ao segundo giro da roda do Dharma, que é o ensinamento que o Buda vai dar no Pico dos Abutres, quando ele vai ensinar a Prajnaparamita, que eu imagino vocês estejam tendo uma excelente oportunidade, se não já tiveram, de conhecer a melhor Gula Madrimé, que aprofundou muito esses ensinamentos da Prajnaparamita. Essa é uma outra maneira de percorrer esse caminho que o Buda Shakyamuni ensinou como meio para conhecer a realidade tal como ela é e transcender esse sofrimento. O budismo Mahayana, então, as vertentes do budismo terra pura japonês, budismo Zen, são expressões do budismo que floresceram na China, Coreia do Sul, Japão e daí por diante. E o budismo Vajrayana, que é um budismo que vai florescer no Planalto asiático, na região do Tibete, que consubstancia o budismo Vajrayana, que é isso que a gente pratica aqui, bastante marcado pelo que seria o terceiro giro da roda do Dharma, os ensinamentos mais relacionados ao reconhecimento da natureza da mente. Então, se eu posso praticar por meio da rejeição das experiências que são obstáculos para a minha prática, eu também posso praticar tomando as experiências da realidade como uma maneira de transformar a própria realidade. Então, como eu faço para transformar a raiva numa maneira para praticar a paciência? Como eu faço para tomar o desejo como uma maneira de transcender o apego? Esse é o budismo mais Mahayana, o dos sutras e daí por diante. E o budismo Vajrayana ele vai se assentar bastante na prática do terceiro giro da roda do Dharma, do reconhecimento da natureza dos fenômenos, como sendo vazios de uma existência inerente, como eu falei para vocês, insubstanciais e, ao mesmo tempo, manifestos. Apesar da natureza última dos fenômenos ser insubstancialidade, ao mesmo tempo existe, simplesmente não são nada. Existe um aspecto manifesto em todos os fenômenos que eu sou capaz de conhecer por meio das minhas faculdades sensoriais. E o reconhecimento da vacuidade, da claridade, da união de todos os fenômenos é o caminho por meio do qual eu vou reconhecendo a natureza da realidade tal como ela é. E essa é a essência, digamos, dos ensinamentos do budismo Vajrayana, que podem ser que obviamente incorporam tudo aquilo que o Buda já havia ensinado e alinhado às tradições Hinayana e Mahayana, e traz ainda essa riqueza de forma de praticar. Esse é o caminho, esses são os caminhos, então, ensinados pelo Sr. Buda. Buda, portanto, alcança essa condição livre de sofrimento e dá esse primeiro ensinamento, dizendo que é possível transcender esse sofrimento, e apresenta aí uma variedade de formas de se praticar
em geral, essas aqui que eu mencionei para vocês. Quando eu falo em tomar em refúgio, portanto, me proteger, me abrigar, encontrar assistência, eu estou falando de um caminho, e aqui em particular de uma prática, por meio do qual eu me vinculo com aquele que alcançou essa condição livre de sofrimento, porque, enquanto humano, invariavelmente a minha experiência nessa realidade vai ser marcada por sofrimento. Eu vou tomar refúgio, então, naquele que alcançou uma condição, no estado de consciência livre de sofrimento. Eu vou tomar refúgio nos ensinamentos que ele deu, e eu vou tomar refúgio na comunidade dos praticantes que seguem o caminho ensinado pelo Senhor Buda. O que a gente vai fazer, então, aqui hoje na cerimônia de tomada de refúgio, é poder se abrigar, é poder se proteger, é encontrar acolhimento naquele que alcançou uma condição livre de sofrimento, nos seus ensinamentos e na comunidade que os pratica. Essa é a maneira mais tradicional de se tomar refúgio. Tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. No budismo Vajrayana, a gente fala ainda de tomar refúgio nas 3 raízes. Quem são as 3 raízes, né? As 3 raízes do quê, né? O lama, ou o guru, o professor, ele é a raiz das bênçãos. A gente vai falar depois um pouquinho sobre bênçãos, mas o que são as bênçãos, né? Então, raiz das bênçãos, a gente toma também refúgio no lama. A gente toma refúgio nos idãs, que são a raiz das realizações. Então, a gente toma refúgio também em Cherenzi, em Tara. São formas de uma mente plenamente pura e desperta, como, por exemplo, o Buda da compaixão. Se a compaixão tivesse uma forma, se eu pudesse... Veja, um filho é a expressão manifesta do amor de um homem e uma mulher, ganhando a forma de uma criança. Aquele amor. Porque foi assim que eu aprendi com os meus pais sobre sexualidade e daí por diante. Sexo como uma coisa bonita, como uma expressão de um sentimento puro, autêntico, respeito e daí por diante. E como resultado do amor, do carinho, nasce uma criança. Aquilo que é intangível, que é insubstancial, ganha uma expressão manifesta na forma de uma criança. A criança é a expressão do amor. A gente às vezes fala assim, expressão manifesta, parece umas coisas muito abstratas e daí por diante. Não, veja uma criança. A criança é a expressão manifesta do amor. Se o amor pode ganhar uma expressão manifesta como uma criança, se, portanto, há um potencial ilimitado da mente, capaz de criar uma forma e um nome. Por exemplo, meu filho vai estar aqui no almoço, Fernando. Fernando é a expressão manifesta do amor. A compaixão pode ter forma também. Por que a compaixão não poderia? Por que o amor pode ganhar a forma de uma criança e a compaixão não pode ganhar a forma de Cherenzi? Porque o ódio também ganha forma. Ou não ganha? Ou a gente não conhece a realidade e experimenta várias expressões manifestas da raiva, da inveja e daí por diante. Esses afetos que parecem intangíveis, que parecem só insubstanciais e daí por diante, quantas vezes eu não vejo por meio da palavra a raiva, a inveja se manifestando? Bom, se existe esse potencial ilimitado, por que não imaginar que a sabedoria pode ganhar a forma de uma divindade de 2 braços, com ornamentos e daí por diante, como Tara? O que a gente vai fazer, portanto, é tomar refúgio, quando a gente toma refúgio na raiz das realizações que nos Siddhas, são nessas expressões puras de uma mente plenamente desabrochada, porque a mente de um Buda ela é plenamente amorosa e compassiva. E ela pode sim ganhar a expressão manifesta na forma de Cherenzi. E eu tomo refúgio em Cherenzi quando eu faço a prática. E eu cultivo a compaixão ao me visualizar como Cherenzi, porque a essência de Cherenzi é a mesma que a minha.
Eu utilizo o meio hábil da prática de visualização como uma forma de me desidentificar desse eu grosseiro e permitir que meu coração se desabroche na sua forma pura, compassiva, na forma de Chirenzi. E aí, para não me apegar muito a essa forma, depois eu dissolvo essa visualização e permaneço na qualidade de lucidez da mente. É isso que a gente vai fazer na prática das visualizações e daí por diante. Tomar refúgio também, então, nos idãs, que são as raízes das realizações manifestas. E raiz no protetor. Na nossa linhagem, a gente tem Shadrupa, Mahakala, como sendo o protetor da nossa prática. Né? É dito que Mahakala surge do coração de Chirenzi, que, inquieto com as experiências, os obstáculos dos seres em sofrimento no Sansara, num gesto de desespero profundo, né, tendo quebrado o seu voto de Bodhisattva, quase desistindo da possibilidade de conseguir conduzir todos os seres a uma condição livre de sofrimento, do seu coração emana um protetor para os praticantes, que é Mahakala, uma expressão irada e daí por diante, dando conta de que todas as formas manifestas, inclusive aquelas intensas, uma expressão irada e daí por diante, pode ser um meio pelo qual eu reconheço também a natureza da mente. Eu posso pegar... Imagine uma mãe absolutamente irada com o comportamento de um filho e daí por diante, mas pensando no bem dele. O menino vai lá e põe o dedo na tomada, ela vai lá e irada, você não põe mais o dedo nessa tomada. Veja, absolutamente encharcada por um sentimento de amor, bondade e compaixão. Eu não quero que meu filho sofra, eu não quero que ele sofra um acidente. Eu expresso aquele amor de uma maneira absolutamente irada e você não põe mais a mão na tomada. É difícil montar o cavalo dessa emoção, de ira, de raiva e daí por diante. Mas ela em si também é uma forma de expressão manifesta da mente. E se imbuída da boa motivação, pode ser um meio pelo qual eu conduzo uma experiência saudável, positiva e daí por diante. Não é tão simples, mas faz quando a coisa é tranquila. Mas também dessa forma é possível expressar de forma absolutamente lúcida o amor-bondade e a compaixão. Mahakala, Kalu Rinpoche vai dizer nos ensinamentos sobre Mahakala, é a expressão de Rigpa. Rigpa é a capacidade de conhecer as coisas tal como elas são. Ao invés de me deixar levar pelo apelo das experiências sensoriais, do alto da minha lucidez, eu protejo a minha prática. Algo pode ser muito prazeroso, algo pode ser muito irritante daí por diante, e eu posso deixar ir embora a minha lucidez e me identificar com uma emoção perturbadora, que, como eu falei para vocês, é causa de ação e que é causa de condições, né, hábitos, tendências, criando condições para as minhas experiências de realidade. Ao invés de me identificar com uma emoção, se do alto da minha lucidez eu reconheço, ele me fechou no trânsito, eu estou com raiva, mas eu não vou atrás xingar ele. Ele deve estar com pressa, deixa ele ir. E eu continuo no meu caminho, eu percebo a raiva surgindo, mas do alto da minha lucidez eu protejo a minha prática. Expressão de Mahakala, do protetor, lucidez. Emoção surge na mente, emoção se dissipa e eu continuo lúcido, presente. E aspiro que ele chegue na reunião a tempo, porque aí ele vai fazer uma boa reunião, ele vai chegar em casa bem e vai dar um abraço no filho. Essa é a postura do praticante. A gente não deve tomar as divindades, os protetores como algo muito místico, estranho e daí por diante, mas como condições absolutamente práticas para a minha prática. A gente vai tomar refúgio, então, no Buda, que alcançou o estado livre de erro, livre de sofrimento, no Dharma, a gente vai tomar refúgio nos seus ensinamentos e na comunidade daqueles que praticam os ensinamentos, a Sangha. A gente vai tomar refúgio também no Lama, por meio do qual eu recebo as bênçãos, nos idãs, que são a raiz das realizações, Chirenzi, Tara e todos os outros Kolodente, todos os outros idãs da linhagem, e nos protetores da linhagem. Essa é a maneira, digamos, interior de se tomar refúgio. Tem essa maneira externa, tem a maneira interior de se tomar refúgio, que é também as três raízes. Externa, Buda, Dharma, Sangha. Interior, Lama e Dãs protetores. A forma secreta de se tomar o refúgio é tomar o refúgio só no Lama.
Porque o Guru, o Lama sintetiza, ele é a expressão das 3 joias e das 3 raízes. Isso pressupõe uma atitude de devoção autêntica. E como a gente já falou invariavelmente aqui, devoção é resultado, não é pressuposto. O pressuposto para que eu tome, o pressuposto para que eu ingresse no caminho, tal, eu tenho uma atitude devocional cega pelo lama, pelo protetor, pelo professor e daí por diante. Não. Essa devoção pura, ela é resultado da sua prática. Essa forma de tomar refúgio só no lama pressupõe experiência de prática, pressupõe compreensão da prática, pressupõe uma análise crítica do seu professor, assim como do seu professor pelo aluno e daí por diante. E quando isso está bem amadurecido, aí sim o aluno naturalmente vai reconhecer o professor dele como sendo a expressão das 3 joias e das 3 raízes. Se eu colocar isso como uma condição para você entrar na prática e dizer, para vocês tomarem refúgio, vocês têm que ter uma devoção pelos lamas e daí por diante, seria absolutamente equivocado. Como eu estou dizendo para vocês, essa forma de expressar devoção é muito mais o resultado do amadurecimento da prática do que o pressuposto para vocês praticá-las, entendeu? Então, essa é uma outra forma de tomar refúgio que vem com o tempo, com o amadurecimento da sua prática. Digamos, é uma maneira secreta de se tomar refúgio. Veja, portanto, que no secreto aqui não tem nada de místico, eu vou ter uma relação diferente com o meu lama, com o professor. Veja, gente, hoje vocês vão tomar refúgio aqui, o Buda no Dharma e na Sangha, não são os lamas que vão dar o nome de vocês de refúgio e daí por diante. Não é disso que se trata. Vocês na presença vão visualizar aqui na frente do altar e daí por diante, a presença dos Budas, dos textos, da comunidade, daí por diante, vocês vão pedir o refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Essa maneira, digamos, secreta sobre a qual a gente está falando, ela é resultado do profundo amadurecimento da prática de vocês. Então, vocês não precisam imaginar que vocês estão renunciando a algo diferente ao tomar refúgio. O Kalu Rinpoche, inclusive, costumava dizer assim, você não precisa renunciar se você viver num país católico. Eu fiz primeira comunhão, fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma, casei na igreja e daí por diante. Tenho um profundo respeito pelo ensinamento cristão. Porque, veja, Cristo é amor. Ele é a expressão manifesta do amor. Eu me lembro que quando Pilatos pergunta para Jesus antes de sentenciá-lo, né, uma oportunidade para ele pergunta assim, bom, né, você que é o rei dos judeus e daí por diante, ele pergunta, qual é a verdade para Jesus? Jesus fica em silêncio. Porque a verdade não é dita. No momento em que Pilatos perguntou para Jesus qual era a verdade, provavelmente Jesus olhou para ela. Se Pilatos viu, viu. Se não viu, tem como explicar. Jesus é a verdade. Jesus é amor, bondade e compaixão. Para dar um exemplo de uma das tradições, como seria possível imaginar que ao tomar refúgio eu pediria para vocês tira a verdade e o amor, bondade e compaixão do coração de vocês, porque vocês vão tomar refúgio? Não faz sentido. Não faz sentido. Respeitem as tradições. Eu respeito a minha trajetória. Eu cheguei aqui budista convicto, honrando a minha trajetória e os ensinamentos que eu recebi ao longo da minha vida. Ninguém precisa se desinvestir daquilo que foi precioso para vocês no caminho. E a partir do momento que você toma refúgio, ouvindo o que a gente está ouvindo aqui, dizendo, puxa, mas eu quero me abrigar, eu quero me proteger nesse que alcançou essa condição livre de sofrimento, nos seus ensinamentos e na comunidade daqueles que o praticam. E é isso que a gente vai fazer aqui. Preciso tomar algum voto especial e daí por diante? Talvez vocês tenham recebido um texto que a Lívia passou para vocês e tal. O voto fundamental, que é o ensinamento mais básico que o Buda deu, não faça o mal aos outros.
Cultive uma postura generosa, de amor e bondade em relação às pessoas. Esse é o voto fundamental que você deve fazer. Honre a sua trajetória, mantenha o amor, bondade e coração no seu amor, bondade e compaixão no seu coração. Cultive uma atitude generosa, não pratique o mal. Pratique atitudes virtuosas do bem. E se você se enxergar como um praticante, tome a realidade a partir de condições mais ou menos favoráveis para o seu caminho espiritual. Não tome a realidade como algo por meio da qual eu posso experimentar experiências mais prazerosas, mais confortáveis e daí por diante, mas se pergunte, se eu quero entrar num caminho para alcançar uma condição livre de sofrimento, como o Buda alcançou, essa experiência de realidade aqui, ela me aproxima ou ela me afasta desse propósito de vida? Tomar refúgio é se proteger naquele que alcançou os ensinamentos, se proteger naquele que alcançou uma condição livre de sofrimento, nos seus ensinamentos na comunidade, com um coração generoso, amoroso e com uma postura de vida como essa que eu mencionei para vocês. Fé no budismo, eu preciso ter fé. Como é que é a fé no budismo? Eu tenho que ter uma fé cega no lama e daí por diante. A fé no budismo ela é resultado do estudo, reflexão e prática. Buda vai falar da fé da confiança, da fé da aspiração e da fé da inspiração. A fé da confiança, fundamentalmente, é confiar nessa verdade de sofrimento. Isso não porque o Buda falou, mas olha para a sua vida e perceba se o aspecto transitório da sua vida não traz, em maior ou menor grau, alguma experiência de sofrimento. A verdade da origem do sofrimento, se eu conhecesse essa realidade tal como ela é, talvez eu não sofresse como eu sofro. E, na verdade, da lei da causalidade. Portanto, ter fé começa por essa perspectiva da confiança, de que existe uma experiência de sofrimento, de que existe uma lei de causalidade e uma lógica de causação, portanto, uma lógica de causação. E, na perspectiva budista, porque talvez eu não conheça a realidade tal como ela é. Todo o caminho tem esse propósito. O príncipe Siddhartha, ele foi, depois de muito tempo de prática e daí por diante, se relacionar com a realidade tal como ela é, livre de uma lógica de dualidade. Portanto, esvaziando o potencial de emoções perturbadoras e aí, a partir daí, tendo uma ação absolutamente pura no mundo. Porque o que se diz no budismo é que porque a dinâmica da realidade, na sua essência, é compaixão. Portanto, um Buda, quando alcança o estado de Buda, ele age naturalmente. E agir naturalmente, na perspectiva budista, é agir compassivamente. Não há um esforço. Porque ele reconhece a realidade tal como ela é. O engajamento de um Buda é simplesmente voltado à cessação do sofrimento dos seres, da forma como ele puder ser útil. Portanto, quando a gente está falando em fé aqui, tem essa primeira confiança nessa constatação que o Buda Shakyamuni fez ao conhecer a realidade tal como ela é, e que é algo que todos nós intuitivamente podemos conhecer, né? A verdade da lei da causalidade, como eu falei para vocês, a verdade do sofrimento e essa causa do sofrimento que eu mencionei para vocês. A fé da aspiração tem visto que alguém foi capaz, né, de encarar o desafio do pai e dizer, não, eu vou encontrar uma resposta para esse sofrimento. E ter alcançado aquilo e aspirar a alcançar aquela mesma condição que o Buda Shakyamuni alcançou. A aspiração. E a inspiração. Esse é um caminho que inspira, né? A inspiração pelo Buda, que deu os ensinamentos, pelo Dharma, que é um ensinamento que é conducível para uma condição livre de sofrimento, e a inspiração trazida pela Sangha, né? O fato da gente ter vivido tanto tempo em pandemia e não ter esse centro aqui cheio como está hoje, é um obstáculo para a prática. Porque encontrar o centro cheio aqui de novo com todo mundo é um elemento de inspiração. É importante ter isso. Ver os praticantes. Não imaginem que só para o Lama traz a inspiração para os praticantes. Ver a Doroteia, que há tanto tempo na Sangha praticando, não inspira. Ver a Cristina Gobi, aqui tanto tempo na Sangha, não inspira.
Violão Madrimê aqui, ó. Há muito tempo antes de eu estar aqui em Brasília, já estava aqui, violão assonando. Isso me inspira. Eu tomo refúgio nisso. Eu me refugio na aspiração e na inspiração que a sanga traz. Portanto, quando a gente está falando em fé, a gente tem que ter essas 3 formas de fé que eu mencionei para vocês: fé na confiança, na inspiração, na aspiração. E isso vai ser desenvolvido como? Por um passe de mágica? Não, por estudo, reflexão e prática. Então, a ideia é: toma-se refúgio como uma maneira de se proteger nesse caminho, pratica-se os ensinamentos, ganha-se uma compreensão por meio da sua prática, e aí, uma vez sim, tendo alcançado uma condição mais lúcida, compartilhar isso com os outros, como uma maneira de praticar a generosidade. Eu disse para vocês que aí tem uma coisa fundamental, né? O guru é a fonte das bênçãos e daí por diante. E a gente fala em fé, em bênção, mas então, qual é o sentido dessa fé, né? E a gente costuma dizer que é por meio dessa fé que se constrói no estudo, reflexão e prática. É quando você experimenta esses ensinamentos, coloca em prática e vê que eles dão resultados, isso vai gerando a tua fé nos ensinamentos. Isso vai gerando a confiança, porque você experimentou e viu que aquilo é de verdade, não porque alguém te falou. Aqui não há um espaço para uma fé, uma devoção cega, mas algo construído a partir da sua própria experiência. Quando essa fé, portanto, autenticamente se manifesta, essa confiança, isso abre o espaço para o recebimento das bênçãos. Portanto, a bênção que vem por meio da presença de um professor, de um Rinpoche, como o Kalu Rinpoche, a bênção que vem por meio do estudo dos ensinamentos. Veja, eu posso estar em casa lendo um livro e, de repente, já li o livro 3, 4 vezes, mas, de repente, o ensinamento toca o teu coração. Você recebeu uma bênção por aquele ensinamento. A bênção é algo intangível, você sabe. Aquilo fez um sentido. Seja na presença de um professor, seja um ensinamento que você vê, essa fé construída a partir de estudo, reflexão e prática, digamos, ela abre um portal. E aqui eu não quero criar uma viagem, mas ela abre o espaço no seu coração para você receber aquela compreensão que alguém um dia alcançou e colocou num livro. Aquela compreensão que alguém um dia alcançou e por meio de um olhar que um professor te dá, um ensinamento que você recebe e tal, o teu coração está maduro e pronto para atualizar uma compreensão da realidade. Isso é uma bênção. O Kalu Rinpoche, ele tem um texto que ele vai dizer o seguinte: a presença de fé de nossa parte e a presença de compaixão, de outras qualidades da parte das 3 joias, é suficiente para criar a conexão. Ele está falando dessa conexão, né, que é fundada na fé e por meio da qual você recebe as bênçãos. Ela não depende da distância, como uma instância de televisão que está enviando um de seus programas. Quem tiver o aparelho pode assistir ao programa. Esse ensinamento que até hoje eu não entendo como é que a gente recebe o sinal de uma TV a cabo, assim, né, gente? Vem por ondas. Como é que eu ligo a televisão e aparece assim? Apareceu a imagem lá, o jogo da seleção ontem. Como é que isso se dá? O Kalu Rinpoche fala que essa conexão por meio da qual eu recebo as bênçãos não depende da distância e daí por diante. Se a estação de televisão não estiver emitindo o programa, então mesmo quem tiver uma televisão não pode vê-la, né? Se não tiver o sinal, se não tiver a fonte ali daquele sinal, mesmo que eu estiver com a televisão ligada, eu não vou receber o sinal. Se a estação de TV estiver enviando o programa, mas a pessoa não tiver um aparelho de TV, então ela também não poderá ver. Tem lá emitindo, mas eu não tenho aparelho de TV. Mas em ambos os casos, se essas 2 coisas estiverem presentes, apesar da distância que separe as duas, embora não haja uma conexão física direta, visível, o programa de TV chegará de alguma forma. Da mesma maneira,
a verdadeira bênção e a compaixão das três joias podem ser recebidas e podem entrar na pessoa por meio de sua fé. Tem uma nota de rodapé do texto do Jamgon Kongtrul, dos ensinamentos das preliminares especiais, que vai dizer o seguinte: a bênção é um processo. A bênção é um processo. A bênção não é uma luz que eu recebo. Oh, bênção! Bênção é um processo pelo qual um indivíduo introduz parte de seu mérito acumulado no fluxo de ser de outro. Aqui nós estamos falando, veja, se o Buda ensinou que a causa do sofrimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é, nós estamos falando de uma compreensão profunda. E a bênção é a forma por meio da qual a compreensão profunda de um ser chega a um outro ser. E para que eu possa receber essa compreensão profunda por meio de um ensinamento, uma palavra, um olhar, eu preciso abrir meu coração para isso. É a devoção, é o respeito, é a confiança. Quando eu estou plenamente seguro e aberto, o professor vai lá e aponta a natureza da mente, com um olhar. Ele não vai colocar nada dentro de você propriamente. Ele simplesmente vai apontar para uma coisa que está aqui e você não está vendo. A transmissão, portanto, dessa compreensão profunda, dessa bênção, pressupõe segurança, confiança. Esse sentido de fé que a gente colocou aqui, fé, devoção, mogu, tem a ver com confiança, respeito, que vai surgir como? Por meio de estudo, reflexão e prática. Não é uma roupa bonita, não é uma palavra generosa e daí por diante, mas é a sua própria experiência na prática que enxerga o valor daqueles ensinamentos e fala, aqui eu estou em ambiente seguro, aqui os caras não estão brincando, aqui é para valer. Com essa segurança, eu abro meu coração e para ver alguma coisa que já está aqui, eu não percebo. Os ensinamentos mais profundos da linhagem de Mahamudra, que é o resultado último da prática, vamos dizer, ela é tão óbvia que eu não enxergo. A natureza da minha mente pura está tão na minha cara que eu não consigo ver, está tão perto dos meus olhos que eu não consigo ver, porque é a minha própria natureza. Todos os seres possuem a natureza de Buda. Em potencial, num estado de maior ou menor latência, já é a minha condição livre de sofrimento. É que eu continuo tomando a realidade de uma maneira diferente do que ela de fato é. Por meio das bênçãos do professor, dos ensinamentos e daí por diante, eu simplesmente crio uma abertura no coração para enxergar aquilo que já está presente. Tomar refúgio é estar nesse ambiente seguro, portanto. Quanto mais eu vou compreendendo o valor desses ensinamentos, vou me sentindo mais protegido, mais abrigado, mais esse refúgio se torna autêntico, verdadeiro. E, na essência, para se alcançar o estado de Buda, de forma profunda, não basta nada além do que verdadeiramente tomar refúgio. É isso que a gente vai fazer hoje aqui. Uma cerimônia por meio da qual vocês iniciam um caminho ensinado por um grande mestre que alcançou um estado de consciência livre de sofrimento. Essa é a tomada de refúgio. A gente faz isso, portanto, tomada de refúgio com uma mente com a motivação correta, que é o segundo passo da tomada de refúgio, com a bodhicitta. Bodhicitta é uma motivação, é a profunda aspiração, o propósito pelo qual eu vou entrar nesse caminho. Na perspectiva do budismo Mahayana, Vajrayana, eu não vou fazer isso por mim. Então, veja, todo esse ensinamento que a gente está vendo aqui, né, de me abrigar, de me proteger naquele que alcançou um estado livre de sofrimento, os seus ensinamentos na comunidade, não com o propósito de eu alcançar essa mesma condição, mas porque eu percebo as experiências de sofrimento ao meu redor, desinvestida, portanto, de uma postura egocêntrica, egoísta e daí por diante, porque eu percebo o sofrimento de todos os seres ao meu redor. Eu busco alcançar um estado livre de erro, livre de sofrimento, para que eu possa conduzir todos os seres a uma condição livre de sofrimento. Então, ao tomar refúgio hoje, a gente assenta
a motivação autêntica para isso. Não é para mim, mas é porque todas as pessoas que eu amo, aquelas distantes a mim, sofrem, porque eu sou sensível a essa experiência de sofrimento. Eu busco percorrer o caminho que o príncipe Siddhartha alcançou e fazer aquilo que ele fez. Alcançar uma condição livre de engano para que eu possa conduzir todos os seres a uma condição livre de engano, livre de sofrimento. Então, eu peço a vocês uma atitude de respeito a esses ensinamentos, inicial. Por alguma razão, vocês estão aqui, alguma conexão há para vocês terem vindo num domingo tão bonito quanto esse, receber esses ensinamentos. Há uma conexão, há uma sementinha no coração de vocês que os trouxeram aqui. E é com base nesse respeito inicial, nessa consideração inicial, que eu diria para vocês, abram seu coração para essa tomada de refúgio, se isso fizer sentido para vocês. Aprofundem o ensinamento, a compreensão do ensinamento, com um propósito último de livrar os seres do sofrimento. Por isso, então, você busca alcançar o estado de Buda para poder conduzir todos os seres ao estado de Buda. É o que a gente vai fazer aqui hoje. Tomar refúgio e assentar essa motivação no nosso coração. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Só eu falei. Ficou claro? Pessoal de casa, tudo bem? Não, eu tenho uma dúvida. Por favor, Justino. Se tratando desse caminho Mahayana em que precisamos de alcançar o estado búdico para libertar outros seres de sofrimento, eu queria saber se antes de alcançarmos o estado búdico, enquanto estivermos a percorrer o caminho, existe uma forma de criar uma conexão, de fazer com que os outros tenham conexão com os ensinamentos de Buda? Então, Justino, essa é uma... quando a gente vai estudar o caminho Mahayana, a gente vai estudar as 6 paramitas. Quais são, né, as 6 paramitas? Paramita da generosidade, ética, paciência, disciplina ou entusiasmo, meditação e sabedoria. A primeira das paramitas é a generosidade. E na prática da generosidade, você pode praticar generosidade de 3 formas. Por meio da doação, né? Então, dar bens materiais, condições de sobrevivência e daí por diante, com uma motivação correta, né? Com verdadeiro. Eu mencionei para vocês, né? A Ieda faz aqui um trabalho lindo, social e daí por diante. Se eu vou fazer uma ação de generosidade, eu vou abrir o meu armário e falar, essa farinha aqui tá para vencer, já venceu, então eu vou doar essa farinha. Esse leite aqui tá meio vencido, essa roupa tá rasgada, não vou... Isso é doar, motivação correta, isso é dar lixo para as pessoas. Isso não é a maneira correta de praticar generosidade. Eu como esse arroz, eu como esse feijão, então eu vou dar para outra pessoa comer esse feijão. Eu ainda posso usar essa roupa, mas, sei lá, eu vim de outra cidade que fazia mais frio e aqui eu não estou usando muito, até poderia usar, mas ela fica no meu armário e eu não dou a destinação para ela e tal, mas tem gente que mora na rua, eu durmo em casa, essa roupa pode servir para outra pessoa. Então eu vou dar essa roupa, ou eu vou dar lixo para as pessoas. Isso é generosidade? Ou eu vou dar para querer mostrar, eu dei, então eu sou um bom patrocinador. A motivação tem que ser a motivação correta. Eu tenho que dar algo que a pessoa possa usar. Eu tenho que dar com o propósito de verdadeiramente ajudar e não insuflar o meu ego e daí por diante. Essa é uma primeira maneira de praticar a generosidade. A segunda é praticar a proteção. De alguma forma, perceber pessoas, animais que estão em situação de sofrimento e tal. Eu volto a dizer assim, por que eu vou acabar com a vida de um ser que passou em cima do meu braço, uma formiga? Vou acabar com ela? Por que não? Passou em cima do meu braço?
está fazendo coceguinha e eu mato ela. Mas tem um serzinho senciente ali que vai chegar lá no formigueiro, vai... eu falo isso para minha esposa, para meu filho, mas não é assim que acontece lá no formigueiro. Não, eu vou quase contar uma historinha aqui de que está o filho lá. Eu não preciso contar essa história, mas tem um outro ser senciente. Tem um outro ser senciente ali. Por que não acabar com o ser? Veja, se eu posso proteger. Então, por exemplo, quando, sei lá, deixei um prato meio sujo em cima da pia e tal, aí junto umas formiguinhas e tal, aí a minha esposa já olha e fala, suas amigas estão aí em cima da pia. Eu vou lá, bato na pia e falo, galera, vaza que a Tati está chegando aí, vou dar proteção para as formigas. Elas vão embora. E eu já salvei uma... Se eu renascer no reino das formigas, elas vão falar, cara, chegou aí, eu vou dar uma proteção para as formigas. Que eu vou matar as formigas? Elas vão embora. Gente, eu quando era criança via... Não sei você, Pedro, mas eu quando era criança assim, via tipo assim, uma caixinha longa-vida assim, dando sopa na rua, eu tinha que chutar ela. Eu chutava pedra, chutava bolinha e tal, não sei o quê. Então, tem gente que está dirigindo o carro, assim, por exemplo, se eu vir uma garrafa, eu tenho a vontade de passar o carro em cima da garrafa. Só que tem gente que faz isso com um bicho. Não, como é que você não para? Você está passando um bicho na rua, você não vai parar, porque você quer escutar ploc? Para quê, entendeu? Então, assim, dá proteção. Veja, mas isso aqui não é porque é legal, porque por meio da prática você começa a mudar a maneira de se relacionar com a realidade, assim, entendeu? Qual é o sentido de eu tirar a vida de um outro ser senciente? Não é que existe os 10 mandamentos, se você matar, você vai para o inferno e daí por diante e tal. Não há essa lógica de imputação no budismo. Não tem ninguém para te julgar e fazer essa contabilidade. É uma lógica de autorresponsabilização. Então, se você passa a sua vida tentando botar bombinha em formigueiro e tal, não sei o quê, você vai criando um modo de se relacionar com a realidade marcado por uma atitude perversa. O que você vai experimentar disso? As consequências de uma atitude perversa na vida. É isso. A lógica de causalidade e da ética no budismo tem esse princípio de autorresponsabilização. Você vai experimentar as consequências da sua conduta. Quer botar bombinha no formigueiro? Ninguém vai te dizer, vai lá, põe a bombinha no formigueiro. Mas você vai experimentar as consequências da tua conduta. Tão simples quanto isso. Então, não vamos atribuir responsabilidade para ninguém. Eu sou e vou experimentar os resultados da minha própria conduta. Essa lógica de causalidade que para nós parece ser uma verdade no budismo. Não há um casuísmo, não há uma fatalidade, não, assim, né? Essa realidade ela é perfeita enquanto ela é, porque ela é precisa. Assim, não tem nada fora do lugar aqui, gente, acontecendo aleatoriamente. A gente está aqui nessa cerimônia por causas e condições que produziram esse tipo de resultado. Bom, eu dizia, generosidade de dar, generosidade de proteção e a generosidade de compartilhar os ensinamentos, Justino. Isso a gente pode fazer na medida em que a gente vai progredindo no caminho, sim. Com todas as considerações. Claro, assim, por exemplo, quando eu estou dando os ensinamentos aqui para vocês, eu estou dando os ensinamentos, em geral, eu estou estudando esse texto com vocês. Estou compartilhando a leitura que eu fiz do texto e daí por diante e tal. Eu não tenho pressuposto de ensinar aqui como um ser realizado. Eu estou compartilhando as leituras dos textos que eu li e daí por diante e tal. Se você leu algum texto, Justino, que te pareceu pertinente e fez sentido, sugere essa leitura para uma pessoa se você achar que é pertinente para ela. Por exemplo, algumas pessoas pedem para mim, Lama, você tem algum livro para sugerir e daí por diante? Eu vou fazer uma reflexão. O que eu conheço dessa pessoa? O que faz sentido para ela ler? Eu vou dar um livro que a pessoa vai achar esquisito, estranho, tal. Eu não vou fazer isso. Eu vou ter o cuidado de primeiro ver, aquela leitura fez sentido para mim? Ela pareceu pertinente? Essa pessoa, será que gostaria de ler esse livro? Aí eu vou lá, por exemplo, o Lama Trilê sempre sugere para as pessoas que estão entrando em contato com o budismo, o livro do Mathieu Ricard, por exemplo, O que é Felicidade? Ele sugere a leitura desse livro para as pessoas.
É um livro com um discurso bastante secular, mas traz alguns princípios que são gerais. Amor, bondade, compaixão, não são princípios budistas, são valores gerais da humanidade. Então, eu vou fazer essa sugestão de forma cuidadosa. Não vou querer ensinar aquilo que eu ainda não sei, aquilo que eu não realizei. Não significa dizer que se eu passei por uma leitura, por algo que me pareceu bacana, rico, possa sugerir para outra pessoa e tal, mas tem esse senso crítico, entendeu, Justino? De saber o que pode fazer bem para a pessoa, o que não pode, o que eu sugeriria para essa pessoa e eu teria condição de explicar, se eu não tenho, sugere para ele assistir um ensinamento que o Dalai Lama deu, que um grande mestre deu, porque aí a gente está num ambiente seguro, alguém que tem uma experiência na prática, eu não vou colocar ninguém numa situação que não seja saudável, tá bom? Beleza. Tudo bem, gente? Então, vamos fazer o seguinte, Lama, a gente vai fazer, então, a prática de Chirenzi, é isso? Depois Vamos ver. A gente vai fazer um intervalo, então, gente? Já vai ser agora, então? Então tá bom. Então, a gente vai já... pessoal, ainda está já a cerimônia de refúgio, e aí, se tiver tempo, a gente também faz a prática depois de Chirenzi, mas antes disso, a gente vai fazer um intervalo, tá? Então, quem for tomar refúgio, Lamon, você pede para... Pode ficar aqui mesmo? Pode tirar esse texto, branquinho, né? Fica aqui, vai tomar refúgio, só fica para fazer a constelação, né? Então, se vocês façam eu vou, Charles, apontar, levar talvez a câmera lá para o Lama Sonan, porque ele vai conduzir, e aí o pessoal pode acompanhar. A gente vai pedir, Charles, para nesse momento a gravação ser interrompida. Quem quiser acompanhar, não tem problema, a cerimônia de refúgio, e em especial o Justino, que foi quem pediu a tomada de refúgio, para que ele possa receber o refúgio formalmente, tá bom? Tá, Lama, a Edilza gostaria de dar uma palavrinha. Quem? Ela pode? Edilza, é o praticante que está aqui na sala. Tá bom, tá bom. Bom dia. Porque eu também pedi, eu não tenho condições de, infelizmente, estar presencialmente, né? Então, eu pedi para também, se era possível, eu também tomar refúgio, porque não tenho, eu sei da importância que é estar presencialmente, só que não tenho condições, eu sou da Paraíba, aqui, de uma pessoa. Estou aqui junto com o Charles. Então, assim, se for viável, se for possível, eu também gostaria de tomar refúgio. Tá bom. Você pode tomar sim, e aí, assim, é importante você ter esse compromisso de hoje tomar de forma online e na oportunidade que você tiver para tomar presencialmente, você também fazê-la, tá bom? Eu então, agradeço. Tá bom. Imagina. Liga. Ok, Lama. Lama, eu vou encerrar aqui, então, a gravação. Na programação, né? Então, vou abrir a